Bom dia, a paz seja convosco, amém? Oh, glória a Deus, que bom estar aqui com vocês no canal Promessa de Deus, no grupo Deus é Bom e Fiel e também no Instagram, nas demais redes sociais, que a irmã Salete não sabe o que falar, mas nós estamos também, amém? Que Deus abençoe. Quero deixar uma palavra para vocês que diz assim: o que você quer que eu lhe faça? Jesus perguntando, né? Lucas 18:41. Jesus pergunta para aquela pessoa naquele momento: o que você quer que eu lhe faça? Quem sabe nessa manhã Jesus vem aqui, né? Através da boca da irmã Salete, dizer para você: o que é que você quer que eu lhe faça? Jesus pergunta para mim e para você: há alguém com quem você gostaria de conversar? Sobre o quê? Sobre a tua fé, a tua vida? Em quem há alguém que você possa ou gostaria de conversar sobre a fé em Cristo? Peça a Deus que lhe dê as questões certas para começar a conversa. Amém? Peça para Deus lhe orientar, lhe auxiliar, para que você possa profetizar a sua fé, né? Com aqueles que querem te ouvir, com aqueles que precisam te ouvir. Amém? Sendo Deus onisciente, Jesus fez várias indagações, embora não conheçamos seus propósitos. Está claro que suas perguntas instigaram a resposta das pessoas. Jesus perguntando. Ele questionou o seu discípulo André sobre o que ele queria. Perguntou a ele. Fala em Marcos 10:51 e Lucas 18:41. Bíblia. Amém? Ao paralítico, ele perguntou: você gostaria de ser curado? Ele perguntou para o paralítico: você gostaria de ser curado? João 5:6. A transformação começou a acontecer em cada um após Jesus fazer a pergunta inicial: o que você quer que eu te faça? Nesta manhã o Senhor está perguntando para mim e para você: o que é que você precisa? O que é que você quer que eu te faça em favor da tua vida, da tua fé? A tua fé está alicerçada em Cristo? Ele diz para mim e para você nesta manhã: o que é que você quer que eu te faça? Alguns versículos e capítulos da Bíblia que eu lhe dei. Você pode procurar a resposta. Amém? Porque a Bíblia, ela é a boca de Jesus falando conosco. Nós devemos buscar nela a orientação. Ouvir, ler e ouvi-la. Porque as escrituras sagradas, se você examinar, ela tem vida eterna para você. Amém? Mas você tem que examinar, tem que dar ouvido, porque é o Senhor falando comigo e contigo. Amém? Então você pode dizer assim: Jesus, ajuda-me a alcançar o quê? Os outros de forma que as possa conduzir e a transformação que vem de ti. Nós podemos, com a ajuda de Cristo, a orientação do Espírito Santo por meio da sua palavra, orientar as almas até Cristo para que conduzindo elas até ao Senhor, através da fé, elas venham ser transformadas, curadas, libertas. Aquela mulher disse assim, a mulher já tinha gastado todo o seu dinheiro e ela disse assim, ela ouviu falar de Jesus, ouvir. O Senhor diz que o ouvir vem, né? E liberta. Ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu, ela disse: se somente eu tocar nele, tocar. A irmã Salete está aqui, tomando um cafezinho, tá? Tô tocando na caneca agora. Peguei ela toquei nela para poder tomar um cafezinho. Aquela mulher foi até Jesus e trocou na orla dos seus vestidos. E quando ela tocou, ele sentiu. Ela que tocou. Sendo ele o Filho de Deus, o que ele sentiu? Ele sentiu que ela tinha tocado nele. Sentiu. E ele se virou e perguntou: quem me tocou? Porque de mim saiu poder,
de mim saiu virtude. E os discípulos olharam para ele e disseram: Senhor, a multidão. Ele andava em meio de multidões. Ele não permanecia no meio dela. Ele não andava no mesmo caminho que a multidão. Mas a multidão seguia ele. É diferente. E aquela mulher, ouvindo falar dele, seguiu a ele no meio da multidão. Ela estava fraca, estava desanimada, estava cansada, estava doente, com fluxo de sangue. Já tinha gastado todo o seu dinheiro, quer dizer que ela tinha posição e tinha dinheiro. Mas ela não conseguiu um resultado bom. O que ela fez? Ela foi até Jesus. E no meio da multidão, passando por eles, com dificuldade, eu creio, porque uma pessoa fraca, da maneira que ela estava, eu já tive nessa situação de me arrastar dentro da minha casa, de não poder caminhar direito, de ter caminhado, me agarrando aqui, me agarrando na pia, me agarrando no fogão, me agarrando nas paredes, me agarrando na escada, me agarrando no sofá, para poder caminhar. A irmã Salete esteve nessa situação, e não foi uma vez só. E deixo como testemunho para você, Deus me curou. Deus me sarou, Deus me transformou, Deus me libertou. E aquela mulher tocou na orla dos vestidos dele e foi curada, e ele sentiu, como você pode sentir que Deus está aí te curando, te libertando, te sarando. E ao sentir, ele se virou. E os discípulos disseram que a multidão apertava ele porque ele andava no meio de multidões. As pessoas não entendem hoje. Porque Jesus andava com todos, Jesus caminhava com todos, caminhava no meio. Ele andava e a multidão andava atrás dele. Onde ele sentava, a multidão sentava para ouvir ele. Mas ele não permanecia naquele circo de multidão. Ele saía e ia com seus discípulos para outros lugares, até mesmo orar. Olha a diferença de você ficar no meio da multidão e de você passar por ela. Quando ele passou, a multidão o seguiu. Não foi ele que seguiu a multidão, foi a multidão que seguiu Jesus. Aquela mulher tocou nele e foi curada. Pessoas no meio do caminho, como o filho de Jairo, foi curado. Cegos foram curados, coxos levantaram, mortos ressuscitaram. E Jesus dali saiu e continuou o seu caminho. E pela fé hoje nós continuamos o nosso caminho. Nós andamos no meio de multidões, nós vivemos no mundo, nós estamos nele, como diz a palavra. Você está no mundo como peregrino, no mundo e cidadão do céu. Deus deu a terra para nós desfrutar dela, comer do melhor dela e dar em abundância. Sim, nós somos peregrinos, cidadão do céu. E é a palavra que diz isso. Não é, irmã Salete, é a palavra. Ela diz que nós somos peregrino da terra e cidadão do céu. E ele pergunta para mim e para você hoje, o que você quer que eu te faça? Aquela mulher ouvindo falar, tocou nele. Muitos vieram a ele, pediram a ele pelo filho, pela filha. Paralíticos, coxos, pessoas com mão mirradas, mão aleijada, vamos dizer assim, foram curadas. Leprosos, 10 leprosos, 10 leprosos. Ele curou, um voltou para agradecer e ele disse que a fé dele tinha curado ele. É a minha, a tua fé, irmão. Jesus, ele está aqui. A palavra diz, ele disse para os seus discípulos, subirei ao Pai e mandarei o Consolador. Ele tinha que subir para o Consolador descer, que é o Espírito Santo, para estar conosco e nos ajudar a andar na terra. Nos orientar, nos auxiliar, nos capacitar a andar aqui como cristão, lavados, remidos, justificados pelo sangue e pela obra da cruz de Jesus. E todos os dias ele nos sustenta. Todos os dias, porque se ele teve aflição andando na terra como carne, e hoje ele está conosco em espírito e em verdade, e através da sua palavra ele nos sustenta, ele nos guia, ele nos auxilia, ele nos exorta. Ele está aqui e ele pergunta para mim e para você, o que você quer que eu lhe faça? Lucas, você pode ler em Lucas 18, 41. Você pode ler do 35 ao 43. E você vai ver o que Jesus faz. Então ele perguntou isso. Ele pergunta para mim e para você. Ele andava no meio da multidão. Ele passava e a multidão seguia ele, mas ele não permanecia no meio dela.
Ouça a voz do Senhor, ande com Ele. Quem andava com Ele a dia, nós somos falhos, os discípulos também eram pecadores, mas eles andavam com Ele. A multidão o cercava, ele curava, libertava, sarava, levantava, ressuscitava, fazia a multiplicação, dava alimento, tanto da palavra quanto o alimento, quanto ele multiplicou o pão e os peixes, mas ele não se estabelecia com eles. Ele passava, dava a palavra, ia de pregar o evangelho a toda criatura, levai as boas novas, mas ele ia, levava e passava. Ele levava as boas novas. Ele foi um testemunho vivo e ele disse, sedes meus imitadores. Ele não mandou imitar mais ninguém a não ser ele mesmo. Somente a Cristo nós devemos imitar. Nós podemos andar no meio da multidão, mas com quem nós vamos andar? Né? Ele andava com os discípulos. Os discípulos permaneciam com ele. A multidão, ele curava, ele libertava, ele sarava, ele perguntava o que elas queriam, ele ia ali como cego, né? Ele perguntou para o cego, o que você quer? Ele disse, quero ver. Que era cego, ele viu, ele foi curado, ele agradeceu. Muitos depois seguiam a Cristo, seguiram as mulheres, os homens, mas eram poucos. A multidão, aquela que era curada, libertada, mas não reconhecia ele como Senhor, reconhecia ele como uma pessoa que estava ali sendo usada para orar por eles e eles serem curados. Mas reconheceram ele como Salvador como Salvador e Senhor. É diferente, amém? É diferente reconhecer Jesus como aquele que te cura, como o médico que está aí, que ele deu o dom para nos ajudar na carne, e reconhecer a Cristo como meu Senhor e Salvador e Redentor e seguir o caminho com ele. Os discípulos seguiam com ele. A multidão era a multidão. Ele passava, ele pregava, ele anunciava, ele falava da boa nova, ele curava, libertava, transformava as vidas e seguia. E aqueles que queriam seguiam atrás dele, como os discípulos. Mas a multidão ficava para trás. Aqueles que só queriam a cura, o milagre, a bênção, ficavam para trás. Mas aqueles que queriam a salvação e libertação, queriam segui-lo, reconhecendo ele como Senhor e Salvador, seguiam ele. A quem você quer seguir hoje? O que você quer que Jesus faça por você? Você só quer a cura, a libertação, a bênção, a prosperidade? Ou você quer a vida eterna? Você quer a cura aqui, a libertação aqui? Você quer ser abençoado aqui, mas quando partir daqui quer seguir para a salvação, para a vida eterna? Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém vai ao Pai. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Né? Então ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele é o caminho porque você vai segui-lo e ele vai te levar para a glória. Ele é a verdade porque nele não há mentira. E ele é o caminho. Porque através dele, seguindo a ele, as instruções que ele deu através da palavra, né? Que ele deixou os ensinamentos, como os discípulos seguiram, você vai chegar na glória e vai morar com ele, como aquela cruz. Quando ele estava na cruz, que o rapaz que estava do lado dele, 2 ladrões do lado dele, um reconheceu o outro não. Ele disse para aquele que reconheceu, hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Então, Jesus é a verdade. E é a verdade que liberta, que te sustenta aqui na terra, e que quando você partir daqui, voltar para o pó, como ele diz para mim e para todos que estão na carne, quando nossa carne voltar para o pó, nós vamos estar com ele. Nossa alma vai para ele, nosso espírito volta para ele. Para a glória dele, ele tem me sustentado e me ajudado a permanecer fiel. E você? Para onde você quer ir? O que você quer que eu te faça? Deixo essa pergunta para você hoje. O que você quer que Jesus te faça? Ele faz, continua fazendo. Né? Ele continua levantando vidas
seja num leito, no hospital, em casa, Ele continua guardando, continua protegendo, amparando. Basta você acreditar, buscar nele, não somente para receber a bênção, mas permanecer nele, para que ele te sustente eternamente, aqui na terra enquanto você estiver e na vida eterna. Amém? Fique com Deus, deixa o joinha, compartilhe a palavra, né? E receba a exortação, o ensinamento, a instrução que Deus me trouxe nessa manhã para mim, em primeiro lugar, e também para você. Que Deus abençoe. Deixe teu nome para oração, se você quiser. Deixe teu testemunho daquilo que você tem recebido através dessa mensagem, né? Do canal Promessa de Deus, onde Deus tem falado. Amém? Eu creio que Deus tem falado. E eu creio que Deus está conosco e Ele é fiel. Amém? Boa dia, boa tarde ou boa noite. Deixa o joinha, como eu já disse. Compartilha a palavra do Senhor, compartilha o vídeo, né? E deixa a tua mensagem. Diga para o Senhor, através desse vídeo, o que é que você quer que Ele te faça. Amém? Obrigada por estar conosco no canal. Promessa de Deus, a Irmã Salete agradece. Amém.